Olá papai, olá mamãe, olá crianças! Estamos aqui com mais um podcast especial e hoje com um tema bastante legal e profundo também, porque nessa pandemia também enfrentamos algumas dificuldades. Hoje o tema é saúde mental da criança com os efeitos da pandemia. Mas aí eu tive que convidar uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem currículo para isso, pois ele é graduado em psicologia, ele é coach integral sistêmico, ele é palestrante, ministrante do curso O Poder da Ação e é graduando em mestre em administração e em gestão estratégica de pessoas. E eu converso agora com ele, Lenildo Lima. Seja bem-vindo! Eu que agradeço, Henrique. Vai ser um prazer somar com vocês e, claro, levar esse conhecimento a todos os pais e as crianças que estão nos assistindo aí nos ouvindo através desse podcast. Que coisa boa, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Lenildo, as crianças tiveram que se adaptar com esse novo mundo após a pandemia. Muitas crianças, infelizmente, ainda tiveram que lidar com o luto, com a perda de algum ente querido. E nós, papais, nós, mamães, sabemos muito bem disso, dessas dificuldades que a gente tem enfrentado. Mas, Lenildo, a primeira pergunta é: qual é o custo, da pandemia sobre a saúde mental da criança? Bem, é muito importante nós se atentarmos quando falamos sobre a questão da saúde mental da criança, e você está trazendo aí algo muito importante. Estamos em um ano atípico, onde não só as crianças, mas os pais, os adultos, estão também enfrentando aí problemas na saúde mental. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e todos os outros problemas que surgiram aí em decorrência dessa pandemia. Muitas pessoas estão atualmente sofrendo com esses tipos de problemas. Quando nós falamos acerca da criança, é muito importante nós sempre nos atentarmos aos pais e à exposição das crianças a este tipo de pandemia ou o conteúdo da pandemia. Nós temos visto através das redes sociais, das mídias, telejornais, muitas informações acerca da pandemia, principalmente os números de mortos, o que tem ocorrido, o que tem acontecido, principalmente no Brasil e também em algumas partes do mundo. Então as crianças não deixam também de ser afetadas por alguns tipos de problemas. Mas o que é importante nós pensarmos: se eu tenho uma criança que não tem ainda um desenvolvimento cognitivo completo e elas estão aí inseridas, claro, dentro da pandemia, como todos os outros, é muito importante que os pais eles fiquem muito atentos a dois pontos que são importantíssimos. Primeiro, ao que a criança vê e ao que a criança escuta. Então aí nós sabemos que os nossos sentidos, eles são os meios para se comunicarem com as nossas mentes, e as crianças, elas têm esses meios, esses sentidos muito aguçados para conseguir ter a percepção de mundo. Então elas, por aquilo que elas conseguem ver, por aquilo que elas escutam, isso interfere muito naquilo que elas pensam e de imediato vai interferir na saúde mental. Então é importante que os pais eles fiquem atentos àquilo que os filhos estão vendo e àquilo que os filhos estão escutando. Isso não significa não contar às crianças ou não explicar o que está acontecendo, mas como isso está sendo explicado, como elas estão sendo colocadas diante das situações, o que elas estão vendo em casa, se elas estão acompanhando da mesma forma que os adultos, como a pandemia ela está progredindo. Então é muito importante nós pensarmos dentro dessa perspectiva. Então, para cuidar da saúde mental da criança em primeiro momento, é muito importante estar atento àquilo que elas estão ouvindo e àquilo que elas estão vendo. Muitas crianças já estão sofrendo aí exatamente por essa exposição feita principalmente pelos pais. É bem verdade.
Lenildo, muitas famílias já têm uma rotina, né? Acordar, levar à escola, os pais ir ao trabalho, alguns à tarde tinham outro tipo de aula, seja um violão, seja uma outra atividade escolar, o que complementasse o dia a dia, né? E os pais muitas vezes só tinham contato com as crianças à noite, então a rotina era diferente. Mas aí com a pandemia, 100% em casa, os pais em casa, muitas vezes nem eles conseguiram criar essa rotina com a criança. E a minha pergunta é sobre a rotina e a falta dela nas casas nesse momento. Como ter uma criança bem mentalmente quando muitas vezes os pais também nem estão bem? Outra pergunta, Henrique. Nós estamos aí em um período, já um período pós-quarentena, né? Então os pais já estão voltando ao trabalho. As crianças, principalmente no Brasil, as escolas elas não voltaram. Então existe aí o ensino à distância. Muitas escolas estão aderindo a esse tipo de ensino. Então nós tínhamos dois tipos de problemas. Nós temos aí dois problemas que são importantes destacar. O primeiro deles era quando a pandemia ele estava causando a quarentena. Então foi necessário, de fato, que, como os pais também estavam em casa, que a rotina fosse criada, que atividades fossem feitas. A criança, ela gosta muito de brincar, está com energia ali, com muita energia para gastar, gosta da atenção dos pais. Então a criança ela é muito criativa, está naquele período de desenvolvimento, então ela quer sempre estar em atividade, fazendo alguma coisa. E agora existe um outro problema, que é após quarentena, os pais estão voltando a trabalhar, mas as crianças ainda estão em casa. Então, o que é importante nós pensarmos sobre isso? Como nós já estamos enfrentando aí período pós-quarentena, é importante que os pais eles fiquem bastante atentos referente ao dia a dia, a rotina da criança. Então, vamos entender mais ou menos dando um exemplo. Imagina que o pai acorda aí, os pais acordam pela manhã, já voltaram às atividades profissionais, a criança ainda não. Então a grande questão é com quem a criança vai ficar, e o tempo que ela passava na escola era a oportunidade dos pais estarem trabalhando, quais as atividades que a criança vai fazer na ausência dos pais, com quem essa criança vai ficar na ausência dos pais. Então é muito importante que os pais eles pensem dentro dessa perspectiva. Então na quarentena estava todo mundo em casa, então de alguma forma a criança tinha a atenção dos pais, podia brincar, se divertir, pois todos estavam em casa. Agora, nesse período pós-quarentena, os pais estão trabalhando e a criança está em casa. Então eu diria que para os pais é muito importante que eles se atentem a isso. Tá? Então, o que é que a criança vai fazer durante o dia? Com quem a criança vai ficar durante o dia? Então, esses são pontos que são importantes. Dentro de criar uma rotina, é importante que os pais pensem o seguinte: se a criança ela estudava apenas um turno, então vamos imaginar que a criança ela só estudava à tarde, então já existia uma rotina pré-estabelecida pela manhã e uma rotina pré-estabelecida à noite. Eu acredito que o grande ponto é com quem as crianças elas estão ficando. Se está ficando com algum tio, um parente, primo, qualquer pessoa que tenha aí um grau de parentesco próximo à criança, é importante que o pai passe para esse cuidador, né, entre aspas, uma rotina, explicando o que é que a criança gosta, o que pode ser feito, o que pode ser evitado dentro dessa perspectiva. Entregar o filho às redes sociais, às programações, ou seja, todo tipo de interação que não desenvolve de forma plena a criatividade da criança, não faz com que a criança gaste energia. É importante que, no criar uma nova rotina,
se pense juntamente com quem está cuidando da criança. Eu acredito que isso é importante para se criar uma rotina saudável para um filho que está em casa enquanto os pais, nesse período pós-quarentena, estão trabalhando. Certo. Lenildo, na pandemia, a gente viu relato de algumas mães, da nossa igreja mesmo, algumas pessoas também, até que conversaram conosco aqui durante essa semana, e houve um agravamento muito da ansiedade das crianças que ficaram com o sono estendido, né? A perca do sono, a ansiedade, o medo ao ver reportagens, ao ver percas próximas. Então, houve um agravamento da ansiedade nas crianças. E aí fica uma pergunta para a gente finalizar esse podcast, que é: como os pais devem lidar com essa situação da ansiedade, do medo, e procurar, né? A quem procurar quando houver essa situação? É importante, Henrique, nós pensarmos se os pais eles conseguiram identificar o que causou esse tipo de problema na criança. Então, se o pai identifica, né, o que foi que causou, você trouxe boas colocações aí acerca da pandemia, acerca da exposição, a perda de algum parente. Então, é muito importante que os pais eles identifiquem em primeiro momento o que causou aquele tipo de situação, aquele tipo de problema mental, psicológico. Por quê? Pode acontecer que o pai ele não tenha percebido em primeiro momento o que ocorreu com o filho, mas se ele começar a se recordar de como o filho era, se alguma coisa ocorreu nesse período de tempo para que o filho mudasse o comportamento, perdesse o sono, ficasse com mais medo de sair, ficar com os colegas, ansiedade, se ele consegue identificar de fato o que ocorreu para que o filho viesse mudar o comportamento. Então, eu acho que o primeiro ponto é o pai tentar identificar o que aconteceu. Em segundo momento, é importante que o pai ele comece a retirar o filho, se ele percebeu o que foi que causou aquele tipo de problema, comece a tirar o filho, a criança, desse ambiente de crise. É o que nós chamamos na psicologia, a primeira retirada de alguém que está com algum problema, de alguém que está em crise, é retirá-lo do ambiente de crise. Então, pode ser visto através da TV, ouviu através do rádio, através das redes sociais, alguma cena, alguma coisa que aconteceu, algum parente que morreu, que morava na mesma casa, que morava próximo. É importante que a criança ela seja resguardada desse tipo de ambiente, não exposta a esse tipo de situação. Caso os pais eles não consigam identificar e não consigam lidar com o problema causado por esses tipos de situações, é importante que os pais procurem um profissional para que eles possam auxiliar a criança nesse tipo de situação. Que acontece, por vezes, a demora em os pais identificarem o problema que está no filho, evitando levar um profissional, evitando um tratamento especializado. É importante que os pais eles observem dentro dessa ordem. Primeiro, identificar o filho, as mudanças, o comportamento. Segundo, tentar tirá-lo desses ambientes, desse encontro com situações que podem causar ainda mais ou agravar o problema. E terceiro, caso não consigam ajudar a criança dentro desse tipo de situação, procurarem um profissional que com certeza será bem aceito e um profissional adequado para poder lidar com essa demanda. Lenildo, muito obrigado. Conversamos agora com Lenildo Lima, né, que foi excepcional essa conversa, maravilhosa, e acredito que abençoou e vai abençoar muitos lares, vai abrir muitas mentes e muitos pais e muitas mães para entender melhor alguns efeitos que essa pandemia trouxe nas nossas casas, viu? E agradeço demais a Lenildo pela disponibilidade, e esse aqui foi mais um podcast especial. Lenildo, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Foi um prazer somar com vocês. Espero de alguma forma ter contribuído tanto para o conhecimento dos pais e para o crescimento das crianças. Muito obrigado. Agradecido. E a você aqui que está conosco, Deus lhe abençoe. Até amanhã, e que possamos compartilhar e enviar para várias pessoas, para que possam assim, junto conosco, aprender,
absorver e entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Até o próximo!